Aqui eu complementei o material da aula passada, aqui ó. Esse ponto eu não tinha colocado aqui claramente. A expressão pelo menos um numa distribuição binomial é essa fórmula aqui, ó. Tá aqui, deixa eu pegar meu laser aqui. É parecida com a que tinha do E também, né? A do E no pelo menos um também é assim, mais ou menos. Isso, ela é um menos o e elevado a menos lambda. Isso aí eu tinha visto que elas. Eu sei, eu tinha anotado, sim. Então isso aqui é como eles perguntam a mesma coisa quase sempre, que eles não podem pedir cálculo extenso. Isso aí Sim. é fazer o candidato perder tempo. Então, e aqui na Poisson, eles pedem menos de 2. Né? Então, olha ali, a menos de 2 a gente viu. Menos de 2 é lambda mais um e elevado a menos lambda, que é dado. Às vezes ele dá dois valores, só toma cuidado com o lambda. O lambda é a ocorrência de um evento e tu tem que descobrir quanto tempo leva para ocorrer o evento. A falar nisso, eu acho que eu acabei me esquecendo de corrigir aquele erro que eu tinha colocado lambda, aqui, lambda igual a 3, ó. 3 carros por minuto, lambda igual a um terço aqui. Não sei se já fizesse a modificação. Não. São 3 carros em um minuto, mas eu tenho que buscar sempre uma ocorrência do evento. Um carro leva quanto tempo? 20 segundos, então é um terço de minuto. Já que o tempo foi dado em minutos, né? O Uhum. lambda fica uma fração. Então tá, essas observações aqui. Ó, e o pelo menos um também que eu não tinha colocado na Poisson. Pelo menos um na Poisson é um menos e elevado a menos lambda. É bem tranquilo. É cálculo bem rápido de fazer. Pelo menos um. Isso. Então olha ali, o Poisson ele pode pedir menos de 2. Menos de duas. Eu achei que era pelo menos duas vezes. Não, pelo menos duas. Aí teria um igual aqui, eu teria que usar a fórmula para calcular para 2. Aí fica um cálculo mais extenso, né? Pois é. Que é Ali é elevado a menos de duas, né? é menos de duas, é sempre menos de duas, né? 0 ou 1. Um. E aqui ele pode pedir pelo menos um. Olha aí, ó, pode ver que ali tem o igual, o 1 está incluso no cálculo. Aham. Então é 1 menos o e na lambda. Fica um cálculo assim ridiculamente fácil de fazer. E a maioria dos candidatos acaba pulando fora, né? Porque não estudou direito isso aqui. Tá, então aqui, essa aqui a gente já tinha visto, né? Eu tinha colocado uma Pode fazer receita. uma pergunta. Pode Sim, fazer. Antes da gente começar uma pergunta que eu sei que é rápida. sim. Tu tá com minhas listas de exercício aí em mãos? Ó, Senão eu te. É a 5. a lista 5. Isso. Ali quando. Se eu pegar o. Só uma. Me deu um tilt. Ela ser uma variável uniformemente distribuída, que é na questão um, tá? Tá. É a mesma coisa que ela ser uma variável contínua? A uniforme é contínua. Ela, Ah, tá. ela tem sempre o mesmo valor naquele intervalo que ele deu. Entre 0 e 1, ela tem sempre a mesma altura. Tá. O gráfico dá um retângulo. E daí essa eu uso a do ao quadrado. E daí quando é a discreta que eu uso a outra. Qual tu diz? Aquela que é a expectância P vezes N. É da binomial. Isso, é a discreta. Isso, Discreta daí, né? Tá. exatamente. Então, Discretas, contínua é a do 2 é ao quadrado sobre 12. isso. A diferença dos É, extremos do intervalo elevado ao quadrado dividido por 12 é a variância. A média é o ponto e médio do intervalo. sim. A média é só somar e dividir por 2 normalzinho, né? Isso. E E daí a, tá, e daí ah, esqueci o nome da variável. Aqui não é contínua, a discreta, as discretas discreta, isso. é binomial e Poisson. Discreta, binomial e Poisson. É o que mais cai. Tem outras. Discreta binomial A equação. contínua eles ainda põem em algumas provas a exponencial, mas eu não via a Carlos Chagas explorar muito a exponencial. Ah, não, então a exponencial já tô com fórmula demais na cabeça. Eu vou focar na binomial, Poisson e discreta.
Isso, a normal que cai de monte, a normal, e a colocar num simulado duas questões de cada assunto que a Carlos Chagas mais explora. Sim. Ali, a aula 5, aqueles exercícios eu fiz todos. Esse daí fiz sem nenhuma dificuldade. Teve um que eu não consegui fazer no meio, mas o resto foi tudo. E a Isso, 6 eu não consegui terminar. a lista 6, tá? Anota as dúvidas aí, depois a gente faz É, o. tá. Não, pode deixar, eu anotei aqui tudo direitinho já o que eu não entendi. Tá. E aí, assim, tá. A próxima aula a gente vai fazer, antecipando, teste de hipóteses. Convém dar uma olhadinha, não é difícil. Então, Tá. teste de hipóteses, vamos botar tipo uma receita de bolo ali, faz igual a gente faz aquela com duas variáveis, né? Uhum. Separa para cá, deixa, sempre vai ter um númerozinho na frente, aquele número tu deixa com o x. Aí o y tu faz separado, só o y sozinho, né? Ah, mas eu fiz umas assim, até eu errei na hora de fazer, depois eu fui fazer de novo. Aquela. Mas não é a mesma coisa daí. Que era isso aqui, ó. Olha lá, ó. Onde é que eu deixei o 6? No Isso. x. Deixei para o x, olha lá, ó. Daí tu 6, né? integra os dois, né? Exato, Ah, não, isso aí a gente já viu. exato. Aí eu Ah, coloquei tá. aqui, ó, um alerta. Eu fiz ali, ó, como é que fica a expectância, como é de x, como é que fica de y, como é que fica a variância. E depois Tá. coloquei aqui, ó, cuidado, a constante que aparece na função densidade Fica fica em apenas em uma. apenas uma das integrais. A Tá. outra tu bota só a letra, no caso aqui, ó, já vai aparecer y ao cubo. Na hora que eu for integrar em x, eu ponho 6x. Depois pego o resultado dessa aqui e multiplico, vou lá, integro y ao cubo, da y a 4 sobre 4, substituo o intervalo e multiplico os dois resultados. É Multiplica os dois resultados. exatamente, ó. O Ah, que que tá. eu botei Tinha ali, ó? parado. Ó, faço 6x, integro, substituo o valor de x, fico com esse número aí reservado. É igual o bolo, bate as claras em neve ali e tal e reserva. Depois vou fazer o do y, faço a parte do y, integro, substituo o intervalo, tem um outro valor. Pego esses dois valores e multiplico. Aí está a resposta. Tá, Tá. Tu sabia? sim. Tu pode estar com a minha lista. A 6 é a questão um. É assim, né, que eu faço. A A C6, lista 6 é a primeira questão. Que eu fiz, só que ela não tem resultado. Até tem se eu abrir, mas eu fiz e fui fazendo meio por conta, não. a 6 questão exatamente. Ele pede, determine o valor de A. Como é que eu determino um valor que ele deixou desconhecido na função? Tu integra no intervalo Ele junto com um original dos dois, né? e isso iguala a 1, né? Se tu Ah, integrar igual a um, tá. no Uhum. intervalo que ele te deu lá na função original, faz a integral e iguala a 1. Então ficaria assim, a x ao quadrado sobre 2, Tá. integral de x. De 0 a 1 dá 1 meio, né? E Um meio de depois, A. exatamente, depois em y, Um dá y meio ao só. quadrado sobre 2, 1 meio também. Então eu Tá. fico a vezes 1 meio vezes 1 meio igual a 1. É só passar o Igual a um? igual a 1. Se tu integra a função original no intervalo que ele te deu, tem que dar 1 100%. Ele te dá Ah, toda a densidade, toda a área sobre a curva. eu tinha chegado que o x era A sobre 2, ali a derivada integrada do x era A sobre 2 e do y era um sobre 2, mas eu não sabia o que fazer depois. Isso igual a 1. Se tu integra a tua função original no intervalo que ele te deu, de x e de y, vai dar, a integral vai dar igual a 1. O resultado vai dar igual a 1. Então a gente faz esse cálculo aí quando ele te dá a função com um k desconhecido. Incógnito. Teve um que ele Aham. botou um k ali que a gente teve que fazer isso, né? É, a gente fez. Então depois eu vou ver essa que tem o do k para dar mais uma batida em cima. Não é muito comum eles colocarem uma questão com alguma coisa desconhecida. É só para dar mais um trabalhinho para o candidato, né? E nessa aí, olha só, ele pede nessa da lista 6, da aula 6 tua aí, ele Aham. pede depois que ele monta a função, ó, ele bota embaixo ali no exercício 2, já aparece o valor de A, ó. Tância de x, ali o xzinho ali, ó.
vai ser multiplicado por x, eu botei de outra cor. Expectância de y, peguei a função, multipliquei por y. E depois integra, substitui os intervalos e multiplica os resultados. Faço por etapas, para x, para y. Então, expectância tu multiplica pela variável da qual tu quer calcular a expectância. A de x multiplica por x, a de y multiplica por y, a função original, né? Variância tu multiplica pelo quadrado da variável para a qual tu quer calcular a variância. A variância de y multiplica por y quadrado, integra, substitui os intervalos, né? Variância de x multiplica por x ao quadrado, a função, pega o resultante aqui, integra, substitui o intervalo. Quer dizer, é fazer com bastante calma, porque ela é bem simples. O que atrapalha é se a gente trocar. Botar lá a variância, botar y aqui. Aí eu calculei a expectância quando ele pediu a variância. E ele vai colocar essas duas coisas. O que eu fiz aqui? Ó? Peguei aquela mesma questão que a gente tinha feito lá. A gente já tinha resolvido, né? Ele pedia o que aqui? A probabilidade de ocorrer x entre 0,5 e y entre 0,5. Então é só eu pegar e integrar isso aqui, substituir o meio para x, substituir o meio para y e eu chego no resultado. A gente já tinha feito, né? Não sei, eu tenho essa questão na minha lista? A gente tinha feito ela, deixa eu ver, na aula passada, eu acho. Ah tá, já achei ela aqui. Complemento. Eu botei o bonequinho não muito feliz, que tu vai ter que fazer todo aquele trabalhinho que está na receita de bolo dos slides anteriores. Ó, na questão acima, calcule as expectâncias para as variáveis x e y. Tem que fazer a expectância de x, multiplica por x, integra, substitui o intervalo de y, multiplica a função por y. E variância também. A variância de x multiplica por x ao quadrado, faz toda a integral de novo. E a variância de y multiplica por y ao quadrado e faz toda a integral. É só para treinar. Então eu botei lá, ó, use nossa receita de bolo dos slides anteriores. Aí é só assim, isso aqui é um troço que tu vai trabalhar em cima para ir perdendo o medo de encarar a questão. Vai acabar virando uma questão simples. É só fazer um espacinho aqui. E aqui está o que eu programei para a gente fazer hoje. Como eu vi o seguinte, eu ia colocar nessa mesma aula intervalo de confiança para as médias, intervalo de confiança para médias. Vai fazer para a estimativa da média populacional, admitindo que sua variância é conhecida. E bem, tem uma pequena diferença. Quando a variância é desconhecida, ela é estimada. Aí vai entrar aqui o desvio padrão da amostra que ele te deu. Mas a maioria das vezes ele te dá o desvio padrão, o desvio padrão populacional ou a variância populacional. Aí o intervalo fica assim, ó. X barra, que é a média da amostra, menos ou mais Z. Esse Z depende da confiança que ele quer deixar dentro do intervalo. Está aqui uma tabelinha com os que eles mais usam, ó. Sendo que eu destaquei em amarelo os que eles mais usam em prova. Mas eu preciso saber decor? Eles dão essa tabela em prova. Ah, tá. Ele tem que te dar, esses valores aqui, meio difícil. A gente pode se atrapalhar, às vezes, botar 2,33 para 99. Olha aqui, ó. São percentuais, confianças muito perto uma da outra. Mas dá uma diferença no valor de Z. Eles vão te dar talvez uma tabelinha assim, ó. Com esse monte de valor aí, só para tu procurar o valor que tu quer. Mas ele vai dar lá. Se ele fala significância de 5%, tu faz o complemento, tu tem a confiança. Se ele fala confiança de 95%, qual é a significância? É o complemento, 5%. Então, o confiança fica dentro do intervalo. O que fica fora, a significância, fica por conta do acaso. O que caiu fora do intervalo, se acontecer, é por acaso. O que caiu dentro do intervalo, eu digo, tem 95% de chance de cair aqui dentro. Então é assim, ele te dá a amostra, te dá a média amostral, esse Z tu vai tirar pela confiança aqui, o desvio padrão que tu tiver, dividido pela raiz do tamanho da amostra.
esse é o intervalo. Tu pega esse valor aqui, ó, Z sigma dividido por raiz de n, isso aqui é chamado de erro padrão de estimação. Às O que vezes que é o erro padrão? É o que tu diminui ou soma? exato, erro padrão é tudo isso daqui, ó. Tá do lado do mais ou menos, é Z vezes sigma dividido por raiz de n. Às vezes ele te dá uma questão, eu já botei em prova de estatístico isso aqui. Eu dei a confiança, dei o desvio, dei o tamanho da amostra e ainda dei o erro padrão de estimação. Quer dizer, eu já deixei o cálculo inteiro pronto. Teve cara que foi lá e perdeu tempo fazendo a conta, né? Para depois se dar conta que era só fazer média menos o erro que foi dado, média mais o erro, está aqui o intervalo, né? Então aqui o exemplo, ó. Uma amostra de 400 rolamentos, N é 400, esféricos, apresentou diâmetro médio de 0,824. Ó, a amostra. O que é isso? 0,824 diâmetro médio? É a média? E o diâmetro médio, olha lá, ó, Mas o que é isso na fórmula? é o x barra, ó, a amostra, x barra. Isso aqui é média amostral, porque média populacional é aquele M, né? É meio, Sim. chamo de mi ou de mu. Então isso aqui é o x barra, ó. Olha lá, ó. A amostra de 400 rolamentos apresentou diâmetro médio. É a média, 0,824. Sabendo que a variância é 0,01764. Então eu preciso do desvio padrão. Tem que extrair a raiz quadrada disso aqui. Não te apavora, isso aqui é uma questão de livro de estatística. Tu vê em curso de estatística. Eu botei ela só como exemplo aqui para a gente ver como é que a gente monta o intervalo. Então é 0,01764 polegadas quadradas. Eu tenho que extrair a raiz. Determine os intervalos de confiança de 95%. O meu Z é 1,96. E também de 99%. O meu Z vai ser 2,58. Então a única coisa que vai mudar nessa fórmula vai ser isso aqui. Para 95 aqui eu vou colocar 1,96. Esse aqui vai ser a raiz daquilo ali. E o N, raiz de 400, que é barbada, dá 20. Só uma pergunta, é a raiz daquilo ali porque é a variância. E ali é o desvio padrão, né? Exatamente. Ele vai ter dado na prova assim, a variância é 2.500. Como é que eu calculo o desvio padrão? Raiz quadrada de 2.500 é 50, né? Sim. 50 vezes 50 dá 2.500. Ele vai te dar um valor calculável, ele não vai te dar um valor que tu fique 10 minutos fazendo conta, né? Extrair a raiz desse número aí é até, digamos assim, uma coisa idiota que o examinador colocaria na prova. Ou às vezes ele faz assim, dado. Ou ele já está direto, desvio padrão da população está aqui, 0,042 e deu, olha lá, ó, observação. Este valor seria dado se a questão fosse de concurso público. Então não é, concurso público não é para a gente saber se o candidato sabe fazer conta sem calculadora. Porque nem o examinador consegue fazer certas contas sem calculadora. Então ele quer saber se tu conhece o assunto que ele está abordando. Poucas contas tu vai lá e responde o que ele perguntou. Tá, então olha lá, ó, média amostral, x barra 0,824. O Z para 95% a gente pegou ali na tabela, 1,96. O desvio padrão, 0,042, multiplicando o Z, dividido por raiz de 400, que é 20. Então aqui eu só teria uma continha assim, 1,96 vezes 0,042 dividido por 20, dá um trabalhinho, não daria muito trabalho. Subtrai do 0,824 e soma com 0,824, está aqui o intervalo. Então eu digo assim, ó, estima-se com 95% de confiança que os diâmetros de todos os rolamentos estejam nesse intervalo aqui, em polegadas, né? O intervalo está dado em polegadas. Bem tranquilo. O de 99 eu deixei aqui que só vai fazer uma diferença aqui, ó. Aqui tu vai colocar 2,58 e refazer a conta. Só para treinar, só para perder o medo ali da fórmula, colocar os dados na fórmula
e treinar umas continhas sem a calculadora, né? Uhum. Aqui o intervalo, depois só dá uma conferida. Tá, então vamos lá. Dados. Desvio padrão, 25. Tu bota lá 25. aquele sigma igual a 25 quilos. Ou 25 só. Amostra de 100, N igual a 100. Retirado de um lote, foi encontrado um peso médio, média, x barra. Vê que é a média da amostra, né? 23,3. Calcula o intervalo com 95% de confiança para a média de todo o lote, ou seja, ele quer que tu estime a média populacional. Então, com 95%, que tu vai ter um pouco mais de trabalho. Tu tem um intervalo, ele não te deu a confiança. Tu Feito. tem a média aritmética, que é 600. Tu tem o tamanho da amostra, que é 100. Tu tem o desvio padrão, que é 200. 60 por 20. 3. Então, olha 3. lá, ó. Aí eu preciso que ele me dê uma tabela. Olha lá, ó. Qual é a confiança para Z igual a 3? 99,73. Não foi que ele perguntou, mas ele está dizendo aqui que a confiança do outro intervalo é a mesma. Confiança, então o Z é o mesmo, é O isso que ele Z está dela é falando, 3, né? exato. É só tu tirar o Z daquela lá e passar para essa daqui. Então olha lá, ó, qual é o erro nessa aqui? Isso, ele começa ali, ó. A mesma média amostral foi obtida com outro tamanho de amostra, Então né? vai ficar 600, tá. Então aqui vai ser 3 vezes 200 dividido por raiz de n igual a Mas como é que eu 40. vou saber se é mais ou menos? Depende qual dos dois eu for igualar, né? Mas tu pode fazer que é igual para os dois lados, né? 600 para chegar em 560 tirou 40. 600 Sim. para chegar em 640 somou 40. Mas eu vou usar só um, então eu vou fazer o somar. Isso, faz para frente que aí dá É positivo, mais né? fácil, né? É. Daí mais 3 vezes quanto que é Continua o 200, né? A mesma isso. 200 E o que eu dividido não sei é o N, né? n, fica a raiz de n e fica igual a Raiz de 40. N. Não, Então, igual a 640, não? não é só o Mesma erro, coisa? só é só o erro. É z sigma sobre raiz de n é que é 40. Ah, tá, é que eu tinha. Não, tá, é que eu fiz tudo. Eu fiz 600 mais Z sigma raiz de N igual a 640, mas vai dar a mesma coisa que tu, porque se eu Sim, passo. isso. Eu Isso. só fiz um pouco mais, não tenho esse pensamento tão longe. Botou na fórmula do intervalo, tá É, certo? eu só botei na forma. Vai chegar lá de qualquer jeito. Então vai dar assim, ó. Eu peguei só o erro ali, a média está no meio, a média é 600. Para chegar em 640, então o erro é 40. Sim, entendi o que tu fez. Aí eu fiz assim, 3 vezes 200, eu já tenho Z, né? É o mesmo da outra. Aham. 3 vezes Aham. 200 dá 600. Dividido por raiz de n, que é o que eu quero saber, é igual a 40. Agora tu vai ter que fazer assim, passar o raiz de n para lá onde está o 40 e puxar o 40 para baixo dos 600. Tá, não, até eu já fiz. Daí ficou 15, Tá, eu acho. raiz de n fica 15, exatamente. Tá, vai dar 225, perfeito. Exatamente. Tá certo a resposta? Só que aí não é mais intervalo de confiança. É um intervalo Daí, qualquer ali. Eu quero a probabilidade dentro de um intervalo. mas daí como é que eu faço? Do mesmo jeito, só que a gente vai fazer assim, ó. Ele vai te dar uma média, tá ali a média, ó, 140. E olha a média que ele te deu da população, Diz- entendeu? Te deu a Onde média é? da população. Eu não estou fazendo nem amostragem, nem intervalo de confiança. Ele já me Tá, deu a mas média como da é que eu sei que população. ele me deu a média da população? Onde é que eu tô vendo isso? Assim, ó, ele te dá na 25 assim, o tempo necessário para o atendimento de uma pessoa em um guichê em uma repartição pública tem distribuição normal, com Tá. média, aí ele bota aquele mizinho ali, o N, Aham. 140 segundos. Tá lá, ó. Tá. Tá enxergando a minha tela aí? Tô. 140 segundos. E desvio padrão, sigma, tá dando dados da população, De certo? 50 50 segundos. segundos. Então, os dados que eu tenho são populacionais. A probabilidade que um indivíduo aleatoriamente selecionado espere entre 3 e 4 minutos
Ele não estava me dando em segundos. Ou Ah, eu tá. passo tudo para minuto, ou eu passo tudo para segundo. Eu prefiro ir para segundo, porque aí não vai dar Para quebrado, né? segundo. Sim. 3 minutos vezes 60, 180, né? 180. Uhum. E E 240. 240. Então eu quero a probabilidade. Deixa eu escrever isso aqui. A questão está te pedindo isso aqui, ó. Qual é a probabilidade do X, o tempo que esse cara está esperando, fique entre 180 e 240 segundos? Essa é a pergunta da questão. O que eu Uhum. tenho que fazer? Eu tenho que transformar esses dois valores em Z para poder ir lá para a tabela. Então, como é que é o cálculo do Z? A fórmula do Z é assim, ó, Ah, 0,788. 0788. Então, ele está te dando a área de lá até aqui, né? Está te dando essa Uhum. área aqui, ó, ok? Uhum. Daqui para baixo. E aí, para 2, o 2 está por aqui, certo? Uhum. Então, ele está te dando qual área para 2? Vamos lá olhar na tabela. Para 2, ele diz que desde lá da esquerda até onde eu chego no 2, tem 0,977, né? Ó, Uhum. quando ele te dá para 2, tá? Ele que Ah, meio que ele some. Olha lá, ele te deu essa área aqui. até o 2. Ah, ele precisa tirar um daí. Qual é a área que eu quero? Eu quero essa área aqui entre os dois, ó. Uhum. Quero essa aqui. Então, uma te deu desde lá até aqui, a outra te deu desde lá até aqui. Eu tenho que subtrair as duas, né? Deve dar 0,18891. Vamos ver. Eu quero saber qual é Entendi. a probabilidade do cara esperar isso aí. Esse tempo aqui, bem maior que aquele lá, né? Aí Uhum. eu vou lá e faço todo esse procedimento. Eu pego esses valores aqui, transformo, ó, pela formulinha do Z, transformo em Z. E aí eu preciso de uma tabela, né? Tem que ver como é que ele dá a tabela. Ele está dando abaixo do 0,8 da 0,778. Sim. Então ele está dando este valor aqui, ó. Este valor daqui para Entendi. lá, tá? E quando ele me dá o do 2, ele está me Ele dando dá este valor, de tudo lá isso até aí. aqui. Daí Então eu tá tenho dando de novo Exato, ele está pegando duas vezes essa área a aqui, olha aqui, mesma ó. parte. Uhum. Então tem que subtrair essa área aqui, né? Pega a maior, subtrai a menor, tá lá, ó, 01891, tá aqui, Bem, 0189. perfeito. Aí fecha. Essa aqui eu vou marcar para dar uma revisada, né? Sim. O que que ela tem? Tu notou que ela é diferente das que a gente vinha fazendo. Eu estava É, pegando lá, eu tenho a média, abre o intervalo, igual para os dois lados. Agora ele te deu já a média e está te pedindo um intervalo qualquer ali, ó. Não é nem simétrico esse intervalo, né? E aí eu tenho que sim. ver como é que ele me dá os valores de Z para poder calcular aquilo ali. Calcular o que ele perguntou.